Olá, tudo bem? Sou o Sargento Alexandre e trago para você mais um bizu quente do nosso projeto Marcha Soldado. Nós não somos cabeças de papel. E nós vamos iniciar uma sequência de vídeos falando sobre a pensão por morte, tudo o que você precisa saber. E começamos esse projeto falando da pensão por morte na união estável. O que você precisa saber? O que você precisa falar para a sua esposa na questão da pensão por morte na união estável? Então vamos lá, pessoal. Vamos passando aqui os slides para frente para a gente entender como funciona isso. Quero que você pegue esse vídeo, o link desse vídeo, mande para sua companheira, deixe com ela guardado isso. Depois a gente vai ensinar passo a passo como entrar no site da SPPref para pegar o requerimento, de que forma deve se proceder, tá certo? Se inscreve no nosso canal aí, ativa o seu sininho, ativa o sininho aí para que você receba os novos vídeos, os novos bizus quente que a gente vai mandar para você, tá certo? Então vamos iniciar aí o nosso primeiro slide falando da Lei 452 de 1974. Ela institui a Caixa Beneficente da Polícia Militar, estabelecendo os regimes de pensão de assistência médica, hospitalar e odontológica, tá certo? 1970 fundou a Polícia Militar através da fusão entre a Guarda Civil e a Força Pública, e em 74 regulamentou-se então, criou-se então a Caixa Beneficente, tá bom? Vamos dar continuidade aqui à leitura da Lei 452, a gente já pula para o artigo 8º, que é o que nos interessa, e diz o artigo 8º: são dependentes do militar para fins de recebimento de pensão o cônjuge, o companheiro ou a companheira na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável. Esse NR que aparece na frente, pessoal, é nova redação que foi dada pela Lei 1013 em 2007. A Lei 452 é de 74, ela foi alterada pela Lei 1013 de 2007. Agora eu quero chamar a atenção para você para a leitura do inciso 1º aqui. Veja. Quem é dependente do militar? O cônjuge, o companheiro ou companheira na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável. É isso que nos interessa aqui. A gente ainda não vai entrar nos filhos, nos pais, ainda não. A gente só vai ficar na esposa, no companheiro ou na companheira, tá certo? Depois a gente vai entrar, como eu disse para vocês, nessa sequência de vídeos, a gente vai entrar falando sobre os outros dependentes, os outros beneficiários. Agora o que eu quero chamar a atenção é que na leitura, na interpretação literal, a gente percebe que o cônjuge, companheiro ou companheira, respectivamente, na constância. E o que é constância? É morar junto, é viver maritalmente, é na constância da união estável, na constância do casamento. Isso é muito importante, a gente vai perceber isso lá na frente, mais adiante, que é muito importante. Essa convivência, ela é necessária para que a sua companheira, a sua esposa, o seu companheiro ou o seu esposo receba a pensão. Veja, exemplo, acabou de se separar, faz 3, 4, 5 meses que está separado, vivia em união estável, mas se separaram, cada um está vivendo em sua casa, em casas diferentes, não a constância. Então está completamente fora aqui, perde a qualidade de dependente. Então, se não tiver na constância da união estável, na constância do casamento, perde a qualidade de dependente. Outro caso é cada um morando em suas casas respectivas. Um mora em uma casa, outro mora na outra casa, e aí não se vive na constância da união estável ou na constância do casamento, tá certo? Então, vamos continuar a leitura. Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado, isso aí é o parágrafo 6º do artigo 8º, na falta de decisão judicial com trânsito em julgado, reconhecendo a união estável, o companheiro ou a companheira deverá comprová-la conforme estabelecido em norma regulamentar. Veja só, o que diz aqui? Que você pode entrar com uma ação declaratória de união estável. Você pode propor que o juiz declare aquela união estável por meio de sentença. Isso é fato, você pode fazer isso. Caso você não tenha essa sentença transitada em julgado, caso você não tenha uma sentença declarando a união estável, é necessário que você apresente alguns documentos
para comprovar a união estável. Então veja, se você tem a sentença transitada em julgado declarando a união estável, não precisa do rol desses documentos que a gente vai falar logo mais adiante. Próximo slide a gente já vai falar sobre isso, tá certo? Se você tiver essa sentença, não precisa. Agora, se você não tiver essa sentença, a gente vai entrar então na leitura do decreto número 52860 de 2008. Veja só, não temos aí a sentença declaratória, certo? Então, se não tem a sentença declaratória, a comprovação da união estável para fim de pensão será feita mediante processo instruído com, no mínimo, 3 dos seguintes instrumentos probantes, ao final do qual será emitido parecer e decisão. Veja só, quando você não tem a sentença declaratória, é necessário, de acordo com o decreto 52860, que você apresente 3 documentos, no mínimo 3 documentos do artigo 14. Vamos lá, vamos dar uma olhada quais são esses documentos. Você pode apresentar um contrato escrito de união estável. Você pode apresentar uma declaração pública de coabitação feita no cartório. Cópia da declaração de imposto de renda, a última declaração feita pelo ex-servidor, onde conste a requerente ou requerente como dependente. É necessário todas as folhas, incluindo até o recibo de entrega. Disposições testamentárias, então o teu companheiro, tua companheira colocou no testamento que você é beneficiário do que ela vai deixar. Certidão de nascimento de filho comum que nasceu no período da união estável, certidão ou declaração de casamento religioso, comprovação de residência em comum. Esses documentos devem ser recentes e apresentados em nome do requerente e em nome do ex-servidor, tá certo? Em nome do policial militar que faleceu. Seguindo aqui os documentos, comprovação de encargos domésticos que evidenciem a existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada. Comprovação de compra e venda de imóvel em conjunto. Contrato de locação de imóvel em que figurem como locatários ambos os conviventes. Comprovação de conta bancária conjunta. Apólice de seguro em que conste o companheiro como beneficiário. Registro em associação de classe onde conste o companheiro ou a companheira como beneficiário. E inscrição em instituição de assistência médica do companheiro ou companheira como beneficiário. Veja só, aqui nesse caso, na entidade de classe, por exemplo, cabos de soldados, subtenentes, sargentos e oficiais, você deve registrar o seu companheiro ou sua companheira na associação, bem como na CBPM. Você deve ir lá se antecipar e registrar o nome do seu companheiro ou da sua companheira, tá certo? O artigo 14 traz um rol de 15 documentos, 15. E desses 15, você precisa apresentar 3. Aliás, o requerente, na verdade, já precisa deixar separado esses documentos. Já precisa ter uma noção de que de 15 documentos que você pode apresentar, é necessário que você separe apenas 3, tá certo? Vamos voltar de novo. A gente tem aqui o artigo 14, o inciso 1º. Os incisos aqui, né, que vem falando sobre os documentos, tá certo? Então, nesse caso, nós temos 15 documentos que podem ser apresentados para comprovação e são necessários apenas a apresentação de 3 desses documentos, tá bom? Então, depois dá uma olhada no decreto 52860 de 2008, que regulamenta a lei 452 de 1974, e aí você vai saber quais são o rol desses documentos. Agora, o que chama atenção para você é que a apresentação, aqui no parágrafo único, a apresentação de decisão judicial irrecorrível, reconhecendo a união estável, dispensa a apresentação dos documentos anteriormente enumerados. Veja só, se você apresenta aquela declaração que reconhece a decisão judicial, que reconhece a união estável, então esse rol de documentos é desnecessário, tá certo? Vamos continuar então a leitura. Agora a gente entra nos documentos que nós temos que levar no SPPrev, que o seu companheiro ou sua companheira deve levar no SPPrev. Primeiro, aqueles 3 documentos que comprovam a existência da união estável com o ex-servidor, com o policial militar, aqueles 3 documentos previstos no
artigo 14 do decreto, que a gente viu agora. É um rol de 15 documentos, basta apresentar 3, certo? Então já temos aqueles 3 documentos. Aí junta-se a certidão de nascimento da companheira ou do companheiro, comprovante de conta corrente individual no Banco do Brasil em nome do requerente. Então, veja, para que o requerente, para que a companheira ou companheiro receba a pensão, é necessário que ela tenha ou ele tenha uma conta no Banco do Brasil, tá certo? E como é que você comprova essa conta? Pode ser uma declaração fornecida pelo banco ou cópia de extrato bancário ou do cartão, desde que conste o número da agência e da conta corrente. Outro detalhe importante é que somente serão aceitas contas correntes individuais, não podem ser conjuntas, e não serão aceitas em hipótese alguma contas poupança, tem que ser conta corrente, tá certo? Vamos seguindo, mais documentos aqui, comprovante de endereço em nome do requerente ou do ex-servidor. Deve ser, por exemplo, conta de água, luz, telefone, gás, IPTU. Caso não possua, apresentar cópia do comprovante de endereço em nome de terceiros e declaração de ambos. Uma do requerente e outra de terceiro, esclarecendo o motivo. Deixa eu te dar um exemplo. Você mora lá na sua sogra, na sua mãe, está morando lá na casa dela. O teu companheiro, tua companheira faleceu e você vai requerer a pensão. Já pegamos o rol dos 3 documentos, aquele rol de 15 que tem no artigo 14 do decreto, e agora a gente vai apresentar os outros documentos. Nesse caso aqui, a gente não tem comprovante de endereço no nosso nome. Aí, você deve fazer uma declaração e a pessoa que é dona do imóvel também faz uma declaração junto com você, tá certo? Junto com a tua companheira ou com o teu companheiro. Então aqui, caso não possua, apresentar cópia do comprovante de endereço em nome de terceiro e declaração de ambos, do requerente e outra do terceiro, esclarecendo qual é o motivo. Então você pode alegar, por exemplo, o seu companheiro, sua companheira, alegar que morava com a sua mãe, então morava com a sogra e não tinha nada no nome, tá certo? A sogra ou sua mãe vai fazer uma declaração, seu companheiro também, o requerente, na verdade, agora vai fazer também uma declaração e vai apresentar, tá certo? CPF, RG, certidão de óbito do ex-servidor. O CPF e RG é do requerente, tá? E a certidão de óbito é do servidor ou do policial militar. Comprovante de inscrição no PIS/PASEP do militar. Esse documento, você pode buscar esse documento no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal ou no site do Dataprev. Você pode conseguir esse documento, tá certo? Seguindo aqui, original do dado cadastral do ex-servidor ou do ex-militar, que deve ser obtido na Central de Serviços ao Policial Militar da Diretoria de Pessoal, localizada na Rua Alfredo Maia, número 218, na Luz. Observação importante, este documento é exigido apenas para militares inativos com óbitos ocorridos até o mês de dezembro de 2013 e para militares que faleceram na ativa. Outro documento que você deve apresentar é o último olerite referente ao mês do óbito do policial militar. E não será aceito o olerite, aquele extrato que sai no banco, não aceita isso, tá certo? Então não será aceito o olerite eletrônico emitido pelo banco. É obrigatório trazer todos os documentos originais e cópias simples para serem autenticadas pela autarquia, com exceção de documentos solicitados no seu original. Então é obrigatório levar todos os documentos originais e cópias. As cópias que ficarão lá serão autenticadas na própria autarquia, tá certo? Vamos dar continuidade. Aqui tem um modelo de requerimento. Então esse modelo de requerimento você consegue extrair, buscar lá no site do SPPrev. O SPPrev já traz lá o rol de documentos que você precisa, mais o modelo de esse modelo de requerimento que você pode preencher, tá certo? Então, esses documentos deverão ser enviados à sede do SPPrev e somente serão aceitos se estiverem devidamente autenticados. Como eu já disse, autentica lá mesmo no local por um servidor. A SPPrev fica na Rangel Pestana, número 300, no centro de São Paulo. Aqui é o requerimento de pensão por morte. Começa primeiro com os dados cadastrais do ex-servidor, do ex-policial militar. Aqui, dados cadastrais do interessado, aqui seria do requerente, então ele vai preencher. Aqui continua com os dados pessoais, não mais cadastrais, do requerente. Aqui também continua os dados pessoais. E aqui a declaração do requerente, tá certo? No final, ele vai assinar esses documentos. Uma outra novidade aqui é que a pensão por morte, ela pode ser feita
pode ser pedida, solicitada por um procurador. Às vezes a viúva, ela é idosa, mora no interior de São Paulo, muito longe da capital, muito longe da SPPrev, e ela pode nomear um procurador. Você pode nomear um procurador para fazer todo esse trâmite aí, fazer o requerimento. Agora, o procurador, ele precisa do comprovante de endereço no nome do procurador, pode ser conta de água, luz, telefone, gás, IPTU, o CPF dele, o RG, uma procuração por instrumento público lá no cartório para fins específicos de representação perante a São Paulo Previdência, e deve ser lavrada nos últimos 3 meses, tá certo? Então, o que precisa aqui é, nesse caso de procurador, o comprovante de endereço, CPF, RG e a procuração datada de no máximo 3 meses. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Passe esse vídeo adiante, leve para sua pré-eleição, para o seu CGP, para o seu CFP, coloque no pelotão para que o pelotão assista, leve esse vídeo para a sua casa, coloque o link para a sua esposa, para o seu marido, para o seu companheiro, né, ou companheira, e para que todos saibam quais são os procedimentos que devem ser tomados na pensão inicial, na pensão por morte, tá certo? É mais um bisu quente para você. Espero que eu tenha facilitado um pouco essa dúvida, né? Eu espero que eu tenha tirado essa dúvida, e aguarde o próximo vídeo. Valeu, porque nós não somos cabeças de papel. Um grande abraço.